Queridos irmãos, queridos ouvintes, boa noite, recebam a paz do Senhor Jesus. Hoje já é quarta-feira, porque os relógios já marcam meia-noite. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, louvar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu carinho, e glorificar a Deus orando e apresentando a sua vida, a sua causa, a sua família, mas também te convidar para orar, né? Cada um de nós sabemos a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos da parte de Deus, e nós vamos fazer um trato. Eu oro por você, você ora por mim, o Espírito Santo intercede por nós e Deus nos abençoa. Vamos orar juntos? Feche os olhos e vamos fazer a oração da meia-noite. Altíssimo Deus, poderoso, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de compaixão. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, nós entramos na sua presença em mais um propósito. Nós entramos na tua presença, Senhor, com toda a fé, com toda a confiança, meu Deus, com toda a esperança, meu Pai, que o Senhor não desprezará o clamor do necessitado. O Senhor não desprezará, Senhor, a oração do aflito. O Senhor não desprezará, Senhor, a busca daquele que te clama, daquele que ora, daquele que pede a ti. Senhor, nós invocamos o teu nome nesta hora. Nós invocamos a ti, Senhor, assim como Jonas dentro do ventre de um peixe, que se humilhava na tua presença, que se humilhava diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha olhar para nós com teu olhar de compaixão, que o Senhor venha olhar para nós com teu olhar de misericórdia, que o Senhor venha olhar para nós com teu olhar, Senhor, de amor. Senhor, e assim como o Senhor atendeu a Jonas, Senhor, que estava dentro do ventre de um peixe, Senhor, nós estamos aqui para pedir, Senhor, atende os nossos clamores. Atende as nossas humildes orações, atende, Senhor, o pedido que sai da alma deste irmão, pois quantos que estão clamando, Senhor, não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, quantos estão se prostrando aos teus pés agora, porque reconhece que a soberania está nas tuas mãos, que o domínio de tudo e de todos pertence ao Senhor, que a sabedoria, Senhor, não foi te entregue, mas o Senhor criou a sabedoria, e o Senhor sabe, Senhor, como agir, como fazer, como operar. Senhor, como o Senhor operou nos dias de Moisés, na terra do Egito, manifestando, Senhor, o teu poder, manifestando, Senhor, os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, manifestando, Senhor, a presença do Senhor entre os hebreus. Senhor, quantos que estão clamando, e nos dias de hoje podemos dizer, Senhor, que assim como no Egito existia um povo que era separado, existia um povo, Senhor, que era consagrado, existia um povo que foi eleito pelo Senhor, e este povo que foi eleito foi aqueles a quem o Senhor manifestou o seu poder. Foi aqueles a quem o Senhor manifestou a sua grandeza e a sua autoridade. Senhor, nós vivemos em um mundo que é como o Egito. Senhor, aonde há tantas coisas ruins, há tanto pecado, tanta perversidade, tanta imoralidade. Senhor, existem tantas coisas ruins, ó Pai, que estão habitando neste mundo. E que a verdade é, Senhor, que aqueles que temem o Senhor são como os hebreus na terra do Egito, são separados pela marca do sangue, são separados pela marca do Cordeiro de Deus. Senhor, eu creio que enquanto essa irmã está orando, o Senhor já está testificando outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio, entre aqueles que guardam a sua palavra e entre aqueles que não
não guardam a sua palavra. Ó Deus de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de milagres, ó Deus de sinais, ó Deus de prodígios, ó Deus de maravilhas, venha neste momento manifestar, Senhor, a graça do Senhor sobre os teus servos, Senhor, e venha manifestar o teu poder, meu Pai, porque somente o Senhor é o Deus que nos ajuda a vencer a guerra. Senhor, quantas pessoas que estão vivendo guerra, estão em lutas, estão em pelejas, e no mundo espiritual nós entendemos que isso são batalhas, ó Pai. Batalhas que esta pessoa, meu Deus, está, Senhor, vivendo. E eu sei, Senhor, que nas batalhas o povo hebreu, Senhor, sempre foram confrontados, mas estavam sobre a liderança do Senhor Deus, estavam sempre sobre a liderança do Senhor, e o Senhor os ajudou, ó Pai. E neste momento nós oramos ao Senhor agora, pois a tua palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Venha guerrear, Senhor, a favor desta irmã, venha guerrear a favor deste ouvinte, venha guerrear a favor desta irmã, deste irmão, deste homem, desta mulher, Senhor, que está vivendo, Senhor, uma grande guerra espiritual. Quem sabe, Senhor, está enfrentando, Senhor, grandes tempestades, Senhor, de demônios que estão lutando contra ele ou contra ela. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, que estão diante de exércitos de homens malignos, Senhor, exércitos de anjos, de legiões, anjos caídos, legiões de demônios, espíritos malignos, Senhor, que querem de todas as maneiras dificultar a caminhada dessa irmã, quer dificultar a sua família, quer considerar essa irmã, Senhor, uma destruída, uma fracassada, mas não é isso que nós somos, porque nós não somos inimigos de Deus, mas somos seus amigos, ó Pai. E é por isso que neste momento nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos representa, o Senhor é o grande guerreiro desta casa, e podemos dizer, como já dizia o salmista Davi, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivera conosco, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivera conosco, Satanás já teria nos destruído vivo, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor Jesus, vai quebrando o laço agora. Senhor Jesus, vai cortando, Senhor, toda a cilada. Senhor, toda a armadilha de Satanás. Meu Deus, toda a brecha pela qual o adversário entrou, Senhor. Tu és aquele que nos livra no meio da guerra. Tu és aquele que nos livra no meio da batalha. Assim como o Senhor combateu a favor de Israel, fazendo, Senhor, com que no meio da guerra o seu povo te conhecesse, porque assim como Moisés viu o seu poder, assim como os hebreus viram o seu poder, assim como os egípcios também contemplaram o seu poder, esta pessoa sabe que o Senhor é o grande eu sou. Senhor, o Senhor é o grande eu sou, e o Senhor de Jeová Nissi, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que batalha em tempos de crise. Senhor, eu não sei qual é o mal que estava dominando dentro desta casa, mas desembainha a tua espada nesta hora, enfraquecendo o poder do inimigo. Desembainha a sua espada nesta hora, enfraquecendo o poder do adversário. Desembainha a sua espada nesta hora, enfraquecendo o poder do mal, Senhor, pois o Senhor é o grande, é o tremendo, é o poderoso, é o Senhor que domina sobre céus e sobre terra. Envia teus anjos agora dentro desta casa, que eles entram sobre este portão, que eles entram neste quintal, neste terreno, que eles entram agora nesse terreiro, Senhor, que esses anjos subam essas escadas, que eles entram dentro deste elevador, que eles alcancem o hall deste apartamento, que eles alcancem meu Pai, alcance o quintal desta casa, os muros, os becos deste bairro, que eles entram agora
agora, Senhor, acaia subicandaracamanassaio, remando faço de comandar abaçu de candaraia. Senhor, vai entrando agora, Senhor, dentro, Senhor, das casas, nas vielas, nas favelas, nas comunidades, nas zonas rurais, meu Pai, nos centros, meu Pai querido, subúrbios. Visite agora, Senhor, este homem que mora neste condomínio fechado, este que mora, Senhor, no centro da cidade, ou que mora nesta casa tão longínqua, mas não é longe, Senhor, do teu poder. Que os anjos do Senhor desçam nesta casa, que o exército celestial do Senhor desça dentro deste lar, e a peleja que estava impossível, ela seja ganha, que a batalha que não era ganha, Senhor, elas possam ser ganha pelo poder da sua palavra, pois está escrito, Senhor Jesus, antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há ninguém que possa fazer escapar de suas mãos. Meu Deus, revista este homem agora com as armaduras espirituais, pois a nossa batalha não é contra a carne, a nossa batalha não é contra o sangue, mas é contra os demônios. Senhor, venha guerrear, venha pelejar, venha levantar, Senhor, a bandeira da vitória sobre esta casa. O inimigo estava pensando que ia destruir esta família, o inimigo estava pensando que ia destruir este lar, Senhor, mas quando as nossas forças espirituais se acabam, a força do Senhor vem sobre nós, pois a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra nos fala, Senhor, que somente o Senhor é que pode nos guardar, que pode nos livrar. Tem misericórdia neste momento, tem misericórdia nesta hora, Senhor, destruindo todo o poder das trevas, destruindo todo o poder do inimigo, destruindo todo o poder da morte, destruindo todo o poder de Satanás, meu Pai. Vai queimando, vai cortando, Senhor, vai destruindo os embaraços do inimigo, vai destruindo os embaraços de Satanás. Oh meu Deus, vai guerreando agora, vai destruindo, Senhor, repreende este demônio, Senhor, repreende esta cilada, repreende este levante, repreende esta ação do inimigo, repreende esta ação do diabo, Senhor, que todo o mal que estava cercando esta mulher e já estava, Senhor, determinando fracasso nesta casa, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, toda a atuação do inimigo que estava declarando sobre esta casa morte, receba vida pelo poder do sangue de Jesus. Que toda a ação do inimigo que estava declarando, Senhor, destruição nesta casa, receba restauração este lar pelo poder do sangue de Jesus. Aonde estava declarando confusão e contenda, receba a paz que vem do alto, receba a paz que vem do trono de Deus. Meu Deus, envergonhe os demônios agora, envergonhe os demônios neste momento, pois o Senhor é o grande eu sou. Alguém está dizendo para esta irmã que ela não é nada, mas o Senhor é o grande eu sou. Alguém está dizendo que vão acabar com ele ou vão acabar com ela, mas o Senhor é aquele, o grande eu sou que está na vida desta mulher. Alguém está dizendo que há de acabar com esta família, mas é o Senhor, é o grande eu sou que cuida desta mulher, que cuida do marido, que cuida dos filhos, que cuida das finanças, que cuida das oportunidades, que cuida do emprego, que cuida da saúde. O Senhor é o grande eu sou. Senhor, manifesta o teu poder. Quando Moisés disse, Senhor, quando o faraó perguntar quem o Senhor é, o Senhor disse, eu sou o que sou. Senhor, nesta noite, nesta oração, mostra para esta irmã que o Senhor é muito além do que ela imagina, que o Senhor é muito além do que este irmão conhecia, que o Senhor é muito além do que esta pessoa conseguia perceber, ó Pai, porque assim dizia Jó, antigamente eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluias, e é isso que nós cremos, ó Pai.
E o Senhor vai manifestar sinal no céu, vai manifestar sinal na terra, vai dar sinais até no inferno, que o Senhor peleja por um povo que se chama pelo teu nome. O Senhor peleja por um povo que está revestido das armaduras de Deus, um povo que vai permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, essas milhares de pessoas que estão com os joelhos dobrados agora, crente, Senhor, de toda raça, tribos e nações que estão unidos neste propósito. E existe, meu Deus, uma palavra profética que diz que se dois concordar na terra, assim estará concordado nos céus. Eu concordo hoje a manifestação do poder sobre esta casa. Eu concordo hoje a manifestação do poder neste casamento. Eu concordo hoje a manifestação do teu poder no meio dessa enfermidade. Eu concordo hoje a manifestação do teu poder no meio dessa família. Portanto, Senhor, vem ajudar o teu povo agora, dando-lhe forças espirituais. Essa mulher que pensou, Senhor, que não ia vencer esta batalha no casamento e que o inimigo levaria a sua família, que o inimigo levaria o seu marido, que o inimigo levaria a sua casa. Não, Senhor, não é isso que o Senhor tem reservado para os que te temem. Não é isso que o Senhor tem reservado para aqueles que clamam ao Senhor. A tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, que esta mulher que está orando neste momento, que este homem que está orando neste momento, ele veja a bandeira da vitória levantada. O inimigo vai perder a guerra neste emprego, o inimigo vai perder a guerra nesse trabalho, o inimigo vai perder a guerra neste casamento, o inimigo vai perder a guerra porque estamos cingidos com o cinto da verdade. Senhor, estamos revestidos com a couraça da justiça e estamos com os nossos pés preparados com a preparação do evangelho. Está sobre a nossa mão, Senhor, a espada do Espírito, e está sobre nós o escudo da fé, está sobre nós, meu Deus, o capacete da salvação. Portanto, todos os dardos inflamados do maligno na mente desta pessoa, sai agora. Todos os dardos inflamados no coração desta pessoa, sai agora. Todo pensamento maligno na mente desta pessoa, sai agora. Saia, Satanás, saia, demônio, sai, espírito maligno. Você que estava querendo preparar uma guerra para esta mulher ser derrotada, nesta noite Jesus Cristo está entrando na batalha, Jesus Cristo está entrando na guerra, e estamos crendo, confiantes, ó Pai, que o Senhor é aquele que pelejará por nós, e nós calaremos. É o Senhor que pelejará por essa vida, é o Senhor que pelejará por essa família, é o Senhor que pelejará por este homem. Senhor, que as milícias do diabo sejam destruídas, que as flechas sejam destruídas e quebradas, que o arco se quebre, que toda ferramenta preparada contra os teus filhos não prospere, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entra com a providência agora, entra com a providência nesta hora, entra com livramento nesta casa, entra com livramento nessa família, entra com livramento nesse casamento, entra com livramento na vida espiritual, entra com livramento, Senhor, dentro desta casa, vai entrando com livramento, pois a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos. Essa mulher está clamando porque sabe que o Senhor é Deus. Essa mulher está clamando porque sabe que o Senhor é soberano. Essa mulher está clamando porque sabe que o Senhor é provisão no meio do deserto, o Senhor é livramento no meio da guerra, o Senhor é saúde, o Senhor é virtude
plenitude, o Senhor é poder dentro desta casa. Vai trabalhando, Senhor, vai pelejando no meio dessa família, que os espíritos malignos sejam queimados, que os demônios sejam destruídos, que as oferendas de Satanás sejam destruídas agora, pois o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é tremendo na batalha, o Senhor é tremendo na guerra, o Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha e que não vai perder essa guerra também, Senhor. Levanta hoje a bandeira da vitória na vida desta mulher, levanta hoje a bandeira da vitória na vida deste homem, e que os espíritos malignos sejam destruídos, que os demônios sejam queimados, que Satanás seja derrotado nesta hora. Saia de dentro desta casa, saia de dentro deste lar, saia do meio desta família, sai da vida deste homem, sai da vida dessa mulher, sai demônio do fracasso, sai demônio do desespero, sai demônio da angústia, sai demônio da tristeza, saia, 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 em nome de Jesus Cristo, saia, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, confirmai a vitória, a bênção do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, levante as suas mãos para cima, aleluias. Levante as mãos o mais alto que você puder, levante as mãos e diga assim: o Senhor é. Diga mais forte, minha irmã, diga com fé: o Senhor é a bandeira da minha vitória. Diga: o Senhor é Jeová Nissi, aquele que me garante a proteção. Diga: eu não temerei, ainda que 11.000 se levante contra mim, pois 1.000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, pois o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Queridos, eu gostaria de meditar na palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo de número 17, no verso de número 8, diz assim: e então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará sobre as minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo da mão dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos de um lado e do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Queridos, quando nós lemos esta palavra, nós vemos que o povo de Israel não havia lutado apenas com Faraó e com os egípcios. A Bíblia diz que em meio ao deserto, os amalequitas que habitavam naquelas terras desérticas vieram para pelejar contra Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus havia dado a Moisés algo muito sobrenatural.
Existia autoridade sobre as mãos de Moisés. Existia sobre as mãos de Moisés uma graça de Deus, uma ousadia de Deus. Deus era com Moisés, porque Moisés tinha vida de oração, Moisés tinha vida de jejum, Moisés tinha particularidade com Deus. E a Bíblia diz que sendo o caminho dos homens bom, o caminho do homem é confirmado. Está escrito em Salmos que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus confirmara a vida de Moisés como protetor, como guia, como orientador, como profeta, também como sacerdote para interceder pelo povo. E agora a Bíblia diz que no meio dessas lutas, no meio dessa guerra, existiu um momento em que Moisés disse para Josué: Josué, você vai escolher homens valentes, você vai escolher homens de guerra e você vai descer a batalha. Porém, eu estarei no cume do monte com um cajado nas minhas mãos. E em todo momento Moisés disse para Josué, eu hei de interceder por você, eu hei de interceder por aqueles que estarão em guerra. E quando eu estiver ali, estarei com as mãos estendidas em vossa direção. Queridos, talvez você pode pensar, irmã Isabel, o que tinha nas mãos de Moisés não era apenas o que tinha nas mãos de Moisés, mas era o que tinha na cabeça de Moisés, era o que tinha na boca de Moisés, era o que tinha nos pés de Moisés, era o que tinha no corpo de Moisés, era a presença de Deus. Moisés era completamente embriagado com o Espírito Santo. Foi isso que Paulo diz à igreja dos Efésios: não vos embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Moisés estava tão cheio da presença de Deus, que houve uma certa feita que Deus tirou do Espírito que tinha dado a ele, e repartiu a 70 homens que começaram a profetizar no meio do arraial. Minha querida irmã, eu quero já abrir parênteses para começar a aplicar esta palavra na sua vida, porque hoje eu não quero falar de hebraico, de aramaico, de latim ou de grego, não. Eu quero falar uma palavra simples, mas uma palavra que é poder de Deus para a sua vida. O homem e a mulher de Deus, quando ele está embriagado pelo Espírito Santo, quando ele está tomado pela presença de Deus, aonde quer que ele levanta as mãos, Deus se levanta a favor dele. Aonde quer que ele coloque as mãos, Deus coloca as mãos dele. Aonde ele coloca os pés, Deus faz o favor de estar ali com ele. Talvez você está aí orando, muitas das vezes com a boca no chão, muitas das vezes debruçado neste sofá ou nessa cama, às vezes até mesmo chorando em um lugar à parte, mas quando você levanta a mão, você está dizendo: Satanás, eu posso estar na guerra, mas ainda não me rendi. Eu posso estar desempregada, mas ainda não me rendi. Eu posso estar até mesmo sofrendo enfermidades, mas eu ainda não me rendi. Ou seja, Moisés com as mãos levantadas, era o sinal que estava dizendo: eu posso não estar lá na guerra com Josué, mas no mundo espiritual eu estou batalhando, no mundo espiritual eu estou guerreando. Queridos, Deus neste momento está agindo na vida desta pessoa que está ouvindo agora esta palavra. Quantas pessoas que neste momento você pode dizer: irmã Isabel, quem sou eu? Você pode não ter nome nem sobrenome, mas você é um Moisés de Deus, minha irmã. Você é um Moisés de Deus, meu irmão. Quando você levanta a mão, lá no inferno o diabo estremece. Quando você levanta as mãos, lá na macumba, lá na encruzilhada, lá onde o seu nome foi enterrado, lá onde estão lutando contra você, Deus é que sustenta as suas mãos no alto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aonde quer que tem alguém que clama pelo nome dele, que invoca ele, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Moisés levantava as mãos e a Bíblia diz que o povo vencia a batalha, mas quando Moisés abaixava as mãos, a Bíblia diz que o rei dos amalequitas
Amaleque vencia a batalha, e ali a guerra foi grande, a guerra foi numerosa, a guerra foi cansativa. Chegou um certo momento que Moisés se cansou de estar em pé. Imagine uma batalha que durou mais de 1 hora, mais de 2 horas, porque talvez aí até umas 5 horas de batalha. Mas quando Moisés percebeu que ele estava enfraquecendo, a Bíblia diz que ele tinha Ur e Arão, e esses 2 homens colocaram uma pedra debaixo para que Moisés se assentava. E eu acho linda esta palavra, que Arão veio e segurou num braço, Ur veio e segurou do outro, e ele tinha ali 2 pessoas para que pudesse ajudar ele a não abaixar as mãos. Quantas vezes na minha vida, quantas vezes na sua vida nós nos cansamos na batalha, nós nos cansamos mentalmente, nós nos cansamos emocionalmente, nós nos cansamos fisicamente, nós nos cansamos até mesmo no mundo espiritual, e a gente pensa: Senhor, eu vou baixar a guarda, Senhor, eu vou guardar minha espada, Senhor, eu vou guardar o meu escudo, aracaia, soba, naço de calavácia, lamanto, poponderraço de candareia. Senhor, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar, mas eu quero te dizer, pode faltar amigo para segurar nas tuas mãos, pode faltar minha querida irmã, amiga, esposo, filho, família, irmão de igreja, pastor, bispo, reverendo, pode faltar um irmão em Cristo para te ajudar a levantar os braços, mas eu quero te dizer que assim como Moisés tinha Ur e Arão para ajudar a ficar com os braços levantados, Jesus deixou o Espírito Santo na sua vida, o Consolador, que quando você quer abaixar a espada, ele diz para você: lute mais um pouco. Quando você quer abaixar o escudo, ele diz para você: levanta o escudo mais um pouco. Quando você quer abaixar a cabeça, ele diz: não abaixa a cabeça, porque sobre você está o escudo da fé, está a espada do Espírito, está o capacete da salvação. Se você não tem um Ur e um Arão, minha irmã, para te ajudar a segurar a espada, para te ajudar a segurar o escudo, eu quero te dizer que o Espírito Santo está sustentando os seus braços, e Deus está me usando aqui nesta noite para dizer para você: não é hora de abaixar os braços, não é hora de fugir da batalha, não é hora de fugir da peleja. Levanta-te, recebe força, recebe ânimo, recebe coragem, recebe virtude, recebe poder, recebe unção, receba aliança, receba revestimento, receba tudo que você precisa para que você possa se manter com as mãos levantadas. Porque mãos levantadas, eu quero dizer algo para você, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você vê algum documentário sobre guerra, depois que termina a guerra, sabe o que acontece? Depois que termina a guerra, os homens vêm para poder perguntar se tem algum soldado que sobreviveu. E de repente, eles começam a gritar: há alguém aí, há alguém aí. E aquele soldado que ele está mesmo deitado, mesmo ferido, mas que levanta as mãos, ele é um sobrevivente. Ele mostra: eu estou ferido, mas não estou morto. Eu estou ensanguentado, mas ainda respiro. Eu estou alvejado, mas ainda os meus pulsos estão batendo. E é isso que Deus está dizendo. Moisés com as mãos levantadas era sinal de resistência espiritual, era sinal que ele não havia desistido da batalha. Minha irmã, levanta a cabeça. O diabo já estava até fazendo a festinha dele, o diabo estava quase fazendo o carnaval dele, depois que escutou você dizendo que não vai orar mais, depois que escutou você dizendo que não vai jejuar mais, depois que escutou você dizendo que não vai congregar mais. Mas hoje, dá um recado para ele: Satanás, você perdeu, porque quem me sustenta é o Senhor dos exércitos, quem me coloca de pé é aquele mesmo que segura nas minhas mãos e que diz para mim: não temas. A Bíblia diz que Moisés assentou-se, mas as mãos dele ficou levantada. É verdade que tem hora na nossa vida que a gente não ora com tanto fervor como
deveria. É verdade que tem horas na nossa vida que a gente não jejua como a gente deveria. É verdade que a gente não se consagra como deveria. Agora, abaixar as mãos, não, minha irmã. Você pode não ser a mesma que você era, mas o seu Deus, aquele que te chamou, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele será eternamente. A Bíblia diz que até o pôr do sol, Moisés estava com as suas mãos levantadas. E a Bíblia diz que no fio da espada, Josué matou todos os amalequitas. E a Bíblia diz que naquele lugar, Moisés levantou um altar ao Senhor. E Moisés atribuiu aquele altar com o nome em hebraico, Jeová Nissim, que significa: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Porque no passado, minha querida irmã, quando os inimigos iam para a batalha, quando os inimigos iam para a guerra, ao vencer a batalha, os inimigos erguiam uma bandeira, ou um estandarte, ou um brasão, ou um bastão, como símbolo da vitória. E agora, quem estava levantando a bandeira da vitória não era Josué somente. Quem estava levantando a bandeira da vitória não era Moisés, mas no mundo espiritual. Quando Moisés levantou um altar ali no deserto, a Bíblia diz que Moisés disse: esse altar, a Bíblia diz lá no capítulo 17, no verso 15, e Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Em algumas traduções diz: e edificou Moisés um altar e chamou aquele lugar Jeová Nissim. Ou seja, a vitória aqui não foi apenas da espada de Josué. A vitória aqui não foi apenas de Arão que estava segurando as minhas mãos. A bandeira de quem venceu essa vitória é Jeová Nissim. É Ele a nossa bandeira. É Ele o nosso estandarte, é Ele o nosso brasão, é Ele o nosso bastão, é Ele o símbolo da nossa vitória. E hoje eu quero te dizer, minha irmã, que Ele é Jeová Nissim. Irmã Isabel, o que é Jeová Nissim? É a sua bandeira. A bandeira, irmãos, é uma identificação. Você vai ver que todos os países têm uma bandeira. Quando as pessoas famosas morrem, ou um grande líder morre, o que eles colocam ali em cima do caixão? A bandeira do seu país. Quando as pessoas vão ir em algum lugar para representarem, elas levam a sua bandeira. Você vai ver que todos os lugares, cidades têm bandeiras, países têm bandeiras. Você vai ver que nações têm bandeira, todos têm bandeira. Mas eu quero dizer algo para você. Sabe quem é a sua bandeira? É Jeová Nissim. É Ele a sua bandeira. É Ele que levanta a bandeira e diz para o inimigo: você não vai levantar a bandeira de desgraça nessa casa. Você não vai levantar a bandeira de destruição nessa casa. Aqui nessa casa você não vai levantar a bandeira de prostituição, não, Satanás. Aqui nessa casa você não vai levantar a bandeira de bebedice, de alcoolismo, não. Aqui dentro dessa casa você não vai levantar a bandeira de filho nas drogas, não, porque o Senhor é a minha bandeira. A bandeira, eu já vou finalizar, a bandeira, ela está sempre em discursos importantes nos países. Em funerais de pessoas importantes, nós vemos a bandeira ali, sobre a urna, sobre o caixão. Nós vemos aviões que têm estampado a bandeira daquele país. Nos serviços militares, nós vemos a bandeira ali sendo honrada, a bandeira sendo ali um juramento àquele país. Nós vemos desfiles de nações com bandeira, mas a igreja está desfilando neste mundo com a bandeira que é o Senhor dos exércitos, que é Jeová Nissim. O Senhor é a nossa bandeira. Existem 3 coisas que simbolizam a bandeira. A primeira coisa, a bandeira é uma identificação. O Brasil tem a bandeira, Moçambique tem a bandeira, Angola tem a bandeira, a França tem a bandeira, ainda que tenha a União Europeia, cada país ali tem a sua bandeira. A bandeira é o sinal de identificação.
Eu quero te dizer, crente, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Você é alguém que é identificado com a bandeira do Senhor. Irmã Isabel, qual é a minha bandeira? É Jeová Nissi. Ele é a sua bandeira. Quando alguém perguntar de onde você é, você vai dizer, eu moro aqui na terra, mas eu sou celestiano. Aqui nós somos baianos, somos pernambucanos, somos paulistanos, somos mineiros, mas isso é só aqui nesse mundo, porque a nossa verdadeira região, a nossa verdadeira nacionalidade é o céu, nós somos celestianos. A nossa bandeira, primeiro, é para nos dar identificação. A segunda coisa da bandeira, ela tem o valor de vitória. Jesus na cruz do Calvário já venceu por nós. Assim como nas guerras, os exércitos que venciam levantavam a bandeira, você não vai vencer, você já venceu. Já dizia o apóstolo Paulo, por todas essas coisas, por mais essas coisas, além dessas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Então você já tem uma bandeira, que é a bandeira que te identifica que você é do céu. A segunda coisa, a bandeira, ela mostra que aquele que te chamou, ele já venceu. Está escrito, aonde está a morte, a sua vitória? E aonde está o inferno, o seu agrilhão? Porque o Senhor tragou a morte com a vitória. A Bíblia diz que a morte, ela foi destruída através da vitória, quando Jesus ressuscitou na cruz do Calvário. A terceira coisa, minha irmã, a bandeira traz, não apenas mostra de onde você é, não apenas, minha irmã, a vitória que você já alcançou, mas a bandeira, ela mostra também, minha irmã, um ponto de encontro. Que ponto de encontro que você não está perdido. Eu não sei se você já percebeu, as pessoas quando elas vão em algum lugar e elas estão perdidas, elas colocam a bandeira de identificação. Essa bandeira ela serve para ser encontrada. Essa bandeira serve para que as pessoas achem ele. As pessoas que ficam perdidas nas florestas, elas procuram pegar um pano, elas procuram pegar alguma coisa e amarrar em árvores. Eu já vi por várias vezes no YouTube, pessoas que ficaram esquecidas no mar, pessoas que ficaram esquecidas nas florestas, pessoas que usaram um pano de alguma forma para identificar, para serem encontradas. E através daquela identificação, as pessoas poderiam saber que ali havia alguém. Você, minha irmã, recebeu primeiro a bandeira que te identifica, você é do céu. A segunda coisa, a bandeira que te identifica que você é mais do que vitorioso. E a terceira coisa, a bandeira que não te deixa perdido. Ainda que o inimigo, minha irmã, tente lutar contra você, você já foi achado através do olhar de Deus. E Deus já te encontrou. Você não está perdido mais nas drogas, você não está perdido mais nos vícios, você não está perdido mais no pecado, porque o Senhor te achou. Então, quando alguém dizer qual é a sua bandeira, qual é a sua identificação, quem é você, diga, eu sou pequeno, mas o Deus que eu sirvo é Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Ele é que me identifica, Ele é quem me ergue na batalha, é Ele que não me deixa se perder, porque a bandeira dele é o sinal que eu fui encontrado, que eu fui identificado e que eu já sou vitorioso pelo poderoso nome de Jesus. Então levante a sua cabeça, tome posse desta palavra e que Deus abençoe você. Você é eleita de Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até às 3 da madrugada, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.